é o termo. Isso é outro problema. Que o Marcos Braz vai ter que sentar com o Pedro e falar, irmão, o que tá acontecendo? Sim. E assim, o que me deixa indignado é, porra, ele vem falar isso a público depois de uma situação de briga. Será que isso foi tratado antes? Será que ele chegou a comentar isso com alguém? Não Porque sabe. assim, pro cara falar, pode ter falado e não ter A resolvido. palavra foi covardia psicológica. Covardia psicológica. Se ele acabar, se ele tratou isso antes e não aconteceu, realmente aí temos um problema na estrutura. Que sim. aí o Landim tem que entender o que tá acontecendo. Falar, porra, vocês não resolveram por que isso? E segundo eu acho que o Pedro vai mal, que independente disso tá acontecendo ou não era a situação para ele tentar resolver isso, velho. Sim. Não é desse jeito que ele vai resolver. Talvez seja agora, sentando com o Sampaoli, entendendo o que tá acontecendo. Mas, enfim, só pra gente bater esses pontos pra você continuar com a nota do São Paulo. O André Teixeira mandou 5 reais e falou aqui. As substituições do São Paulo não foram opções táticas e físicas. Pedro tem chance de não corresponder como no passado. Obviamente, o jeito que o São Paulo arma o time é um jeito onde o Pedro não encaixa como o time titular ideal do São Paulo. E aí é uma opção tática dele. Eu até acho que dá pra ele jogar, mas eu sou o técnico do Flamengo e quem tem que assumir os riscos é o São Paulo. Então, assim, ele tava jogando... Lembrando que o Bruno Henrique voltou de lesão, né? Vamos lembrar de um detalhe muito importante. Voltou voando. Muito bem. E vamos lembrar quem são esses caras. Quem são os 4 que estavam no Arrascaeta, Vitor Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eles não são... Gabigol, São dois... tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol são... desse elenco são os maiores ídolos, né? E não só isso. Eles estão jogando muita bola e se entendem muito bem e tal. Isso que eu ia falar, eles são muito entrosados. Eles são muito entrosados. E aí o Arrascaeta lá, né, nem se fala e tal. Então, assim, dá pra fazer um 4-3-3 no Mengão aí? Dá. Claro que dá. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique nunca fizeram, né? Dá pra fazer, mas aí quem decide isso aí é o São Paulo. Eu sei lá se ia ficar bom ou não. Mas assim, o Gabigol e o Pedro vão ficar... Mas aí onde o Gabigol vai onde tirar ele de quer. novo de posição? Essa é a grande questão. Gabigol vai ficar ali Cara, e dentro. desse jeito o São Paulo tá 10 jogos de Então, visibilidade, é isso que eu ia cara. falar. Você entende? Peraí, gente, a gente tem, o cara também, ele não pode fazer um cara que não tá gostando, porque tá na reserva, tem que botar titular. exato. Irmão, tu Não. tá ganhando, tu tá jogando bem, tu tá no todos os mata-matas, tu é segundo colocado do Brasileirão. Pois é. Calma aí, pô. Se você tivesse na draga, beleza, tem que mexer, a gente pode criticar. Mas ele prefere Tá correr com as chegando ruim, convicções vai dele pra outro também, time, velho. pô. Ele tem as Foi o que convicções ele fez quando ele dele. tava na Fiorentina, na E assim, reserva. e foi pra outro time, vamos pô. falar, você, como torcedor, agora falando na visão específica, o estilo do, o VP, o Pedro tá feliz. Como é que o Flamengo tá jogando? Tá uma merda. O Pedro Exato. tá triste, o Flamengo tá jogando bem. Foda-se o Pedro. Irmão, nesse desculpa, sentido. Claro. desculpa, mas você também tem que entender, Pedro. Sim. O Gabigol entendeu que ele tinha que fazer uma função e ele não tava desempenhando Não, bem por e isso. o Gabigol meio que entregou a Copa pro Pedro. Exatamente. Ainda tem essa. Exatamente. No ano passado, que se o Gabigol... Porque ele pode, com o tamanho do Gabigol, ele faz o que ele quiser no Flamengo, Ele vamos falar a poderia ser verdade um aqui. pau no cu, a Ele realidade poderia é essa, falar, gente. Não vou Cada jogar um por si, Claro, e ele não fez isso. Porque tem que pensar o que é melhor pro Flamengo. E esse time é muito vitorioso, e ele sabe que eles são de tamanho, porque eles são vitoriosos. Então, assim, Gabigol, Arrascaeta, Vitor Ribeiro e Bruno Henrique, que são os caras que desde 2019 estão ali ainda, fazendo pelo Flamengo, eles se importam Não, demais em ganhar, independente de como vai ganhar. E esses três, eles têm uma voz muito forte, assim. Claro. E assim, Pedro, joga muito. Mas também tem que saber o seu lugar em relação a como está o time. Igual você falou, ninguém é maior que a instituição, gente. Se o time não tá sendo... se o São Paulo não tá fazendo nenhum crime, nada de errado, e o time tá jogando bem, irmão, a convicção é dele, velho. Pois é. E aí, assim, o Pedro, cara, eu, não sei vocês flamenguistas estão no chat, eu também considero o Pedro já ídolo do Flamengo, certo? O Campeonato 2020, ele foi muito importante pra gente, apesar de ser reserva. O que ele fez ano passado na Libertadores foi absurdo. E na Copa do Brasil também, vamos lembrar que ele fez o gol contra o Atlético Paranaense lá na Arena e tal. Então, o Pedro é fantástico e é um jogador muito diferente. Tem poucos aqui no Brasil. Ele é muito monstro, mas, de novo, nada é maior do que o Flamengo. E o time está ganhando sem precisar dele. Então ainda tem esse detalhe, né? Sem precisar dos gols dele. Sem precisar dos gols dele, né? Vamos lá. A declaração do São Paulo. Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira. Vi tantas lutas, elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas nesse momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, eu vi os erros dos outros. Eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa, a conversa nos une. Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora de campo eram muito comuns. Ainda são, na verdade, né? Assim como muitas coisas ao redor do mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformar para ser melhor.
Eu sou o condutor dessa equipe. Me dói muito quando 2 colegas de trabalho brigam. Mais do que a violência, os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos, tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar o Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Tá? Eu não achei ruim a declaração dele. É que o povo pegou muito porque ele menciona que tá preocupado com o Pablo lá. Entendi. Entende? Eu acho Mas compreensível porque eu tá Exato. 20, 30 anos com o cara. Mas não pegou bem por causa disso, É né? uma situação... Gente, é uma parceria, né? Assim, você tem que lembrar que quando a gente contrata um treinador, a gente contrata Pacote. um pacote. Uhum. E é o pacote igual a gente conhecia o Paulo Turra do Flipão há muito tempo, Murtosa, sabe? Caras que já estão com o cara há muito tempo. Óbvio que é uma situação que não tinha como esse cara ficar. Não. Mas... E o São Paulo ele não Eu criou... entendo a dor não do criou São Paulo. dificuldade mandando ele embora. Não, e eu entendo né? a dor do São Paulo É. em relação a isso. Exato. Mas assim, provavelmente ele conversou com o cara e falou, mano, não tem como, não tem jeito. E ele deixa muito claro no texto que ele não apoia o que o cara Claro. fez e tal. Então, tipo, a única frase que pegou foi essa. Assim. Mas eu acho que foi mais por isso, pela questão deles trabalharem muito tempo juntos, pela questão de ser um jogo muito específico do Sampaoli e o cara já porque- conhecer. Então, tipo, vai ter uma mudança ali que pro Sampaoli vai ser mais brusca do que, tipo, pro Flamengo Porque tem em uma si. relação de amizade, né? E, tipo, claro. eu acho que tem uma outra situação que é... Só que a galera fica puta porque é uma... Segundo a galera, é meio carta branca, né? O jeito que ele fala. Aham. Cara, eu entendo ele não querer sair matando em cima do cara também. É óbvio que ele tem que ficar mais do lado do Pedro Claro. e da situação concorrida, que é o grupo. Mas, assim, claramente, a gente também tem que trazer à tona que o São Paulo não tem uma boa relação com o Pedro. Não. Claramente. Sim. É uma parada que, assim, ele não é um dos mais queridos. E tudo bem também. O Alan também tinha uma relação meio conturbada com o São Paulo de idas e vindas, mas ele respeitava o cara como treinador, então que veio pro Flamengo por isso. Sim. Mas eu queria que você falasse, Dava, o que você acha que vai acontecer com esse vestiário, assim? Não, então, Porque vamos lá. A gente. meio complicado. Vamos ver a questão da. Aí, tem isso aí, que são as coisas que todo mundo viu que tá aqui na nossa frente. E tem as apurações, tá? Então vamos lá, as apurações. Na noite, teve o BO, o Pedro fez o BO, todo mundo viu o Cebolinha e o Thiago Maia, se não me engano, foram com ele na delegacia, e os jogadores, obviamente, ficaram do lado do Pedro naquela situação e tal. A partir do momento que o Flamengo demitiu o cara, né? Avisou pros jogadores, ó, tá fora e tal. Apurações, tá? Dos jornalistas. O elenco entendeu que o Flamengo fez o que tinha que ser feito e bola pra frente. E aí porque tem começa jogo. a vazar Isso informações. Gerson joga o cara na parede. Isso, aí foda-se o maluco aí, É. foi pro inferno, não tava no Flamengo, é isso que importa. E aí, né, obviamente, chegou segunda-feira, todo mundo tinha que ir pra treinar. E aí esse foi o ponto da situação. Aí o Pedro não vai. O Pedro não vai, e o problema não é o Pedro não ir. O Pedro não vai e não fala nada. Se o Pedro tivesse... Avisado. Porque o próprio Flamengo não tá falando nada, tá? São só as apurações. Se ele tivesse avisado, porque assim, parece que aconteceu. O Pedro não foi treinar, e isso é passivo... Porque o que acontece? Apurações, de novo, tá? Foi informado, o Pedro sabia que ele ia ser punido pela insubordinação de não ter ido aquecer, que tá errado, né? Que tipo, por exemplo, até o Gabigol já foi punido por coisas assim, né? Nessas coisas aí. Então, a galera... O Léo Pereira foi banido que atrasou no treino porque ficou doidão na noite passada. Banido não, multado, né? Multado. E aí parece que o Pedro não gostou disso. E eu entendo porque ele não gostou disso, porque ele tomou um Sim. socão depois. É óbvio que ele tá puto. Beleza. Aí ele não vai no treino e não avisa. Aí não avisar é muito ruim. Tipo assim, o jogador faltar treino, isso já aconteceu em outros clubes, tá? Obviamente não tinha uma situação assim, mas tipo, o jogador faltar o treino, já vi vários clubes mandar o cara embora. Não, assim, e se ele avisasse, tipo, pô, só avisar. tô com a cabeça quente, não vou ir hoje e tal, pô, é um Não, gente, treino. mas assim, eu acho que é uma outra situação. Ele tem que ir por tudo que aconteceu. Aham. Ele não precisa treinar. Ele pode falar, cara, tô com dor, deixa eu... É o famoso, o cara só vai pra não dar essa merda, vai no departamento médico, é liberado e vai embora. É isso. Quando ele não vai, ele abre margem pra outras situações. Sim. Que é o que acabou de sair no GE. Elenco do Flamengo reprova a ausência de Pedro. Sim, é isso que eu ia Sim. falar. Foi. Aí o elenco já falou, pô, isso não é legal. Todo mundo veio aqui. Todo mundo passou por essa E situação falou ontem que o também. Sampaoli conversou com o elenco, e aí, após a conversa com o Sampaoli, teve essa reprova, tipo assim, né, com esse contexto. E aí, assim, se o Pedro tivesse avisado, falasse, cara, ó, tomei um socão, tô com a cara doendo, vou, sei lá. Eu acredito que a direita do Flamengo fala, show, cara, beleza, fica aí, vamos... A liga e avisa. Não avisou. Aí, isso, uma da tarde, a hora que eu saí de casa, tá? Pra vir pra cá,
1h da tarde a ESPN deu, o Pedro Almeida deu lá, que as fontes dele diziam que o Pedro não queria ir porque ele não estava confortável com a situação. Aí depois o Mauro César Pereira deu que o Pedro não foi porque foi no dentista ver a boca e tem lá confirmação que ele realmente foi no dentista. Aí a história mudou 3 vezes no mesmo dia. Então assim, pode ser que o Pedro tenha visto... O Pedro não... Quando a gente falou Pedro, a gente tá falando Pedro, mas 200 pessoas trabalham com ele, tá? Deve ter visto a repercussão negativa dele não ter ido. Vamos de dentista. E falou, vamos... Porque na hora que eu tava em casa ainda, o que tava falando é que a staff do Pedro estava falando com o Flamengo. Conversando pra resolver aí a situação. Então, uma situação o Flamengo que vai punir ele por ele não querer aquecer, né? Não, então que deu, né? É isso que deu que ia acontecer isso também, né? É uma situação que poderia ter sido... Não ter acontecido tão facilmente, né? Tipo, com um aviso, com alguma coisa do tipo. E fez virar um alarde ainda maior. Sim, sim. E é isso aí que o problema que tá. E essa questão, cara. Esses staffs aí tem que entender alguma coisa. Qual é o objetivo deles com essa situação, tá? Qual que é o objetivo deles? Porque a gente pode procurar alguma... Porque no momento... A história no momento é essa. Tem algumas outras informações que eu vou passar aqui. Informação é apurações, né? Qual é o objetivo do Pedro? O Pedro quer ficar no Flamengo? O Pedro quer mandar o São Paulo embora? O Pedro quer ser negociado? O que o Pedro quer? Essa que é a questão. Jogar. Porque... Não, tudo bem, ele quer jogar. Beleza. Mas jogar no Flamengo? Então a gente tem que entender o que o Pedro tá querendo qual com que isso. É a vontade mesmo. Porque assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Não, eu tô tentando entender qual a estratégia Dessa falta, por exemplo. dessa estratégia que o staff dele tá fazendo. Posso falar o que eu acho? Hum. Eu acho que ele quer que o São Paulo seja mandado embora. Ah, ele vai perder. Essa casa de braço ele vai perder. Isso aí é certeza que é isso que Não, ele então, quer. mas eu acho que isso Não. está acontecendo. Então, ele vai perder essa casa de braço. E aí Vai ele perder. vai entrar na situação. Então ele vai ficar? Beleza, eu quero sair. Eu acho que é essa Vai linha ser do o tempo. ele ou eu, é isso? É, ou ele ou eu. Assim, eu acho que só tem 2 jogadores que podem fazer isso no Flamengo hoje. Gabigol e Arrascaeta. É, sim. Só. Nem o Sim. Bruno Henrique. Sim. Gabigol e Arrascaeta. E é aquele negócio, cara. E aí que tá. Esse grupo, desde do Jorge Jesus, e aí pós-Jorge Jesus e tal, porque o Jorge Jesus é incontestável, óbvio, ele não é um grupo que ataca o treinador. Normalmente eles dão suporte pro treinador, independente da merda que seja. pelo Publicamente. contrário. Claro. Mas tudo bem. Melhor. Que eu sei, melhor, que é o que tem que ser Sim. feito. É, Publicamente melhor. é o que tem que ser feito. Então sim. não é o perfil desse grupo. E a partir do momento que o Flamengo vai lá, demite o cara que fez a merda, conversa com o São Paulo aceita, porque tem isso também, que o São Paulo, se o São Paulo ficasse de merdinha, provavelmente ele ia ser mandado embora. Se o São Paulo escolhe não mandar esse cara embora, ele ia ser demitido. Ontem à noite tava essa situação. Que era a pressão, o jogador já falou, cara, esse cara aqui acabou. Então, mas o São Paulo falou, mandou o cara embora. Posso falar uma coisa? Hum. E eu acho que em qualquer outro clube que ele estivesse, Ele tancaria o cara, né? Eu também ele acho. sairia junto com o cara. Eu também acho. Os times que ele fez no Brasil, eu acho que ele faria isso no Atlético. Uhum. Eu acho que ele faria Saiu isso no no Santos e saiu. eu acho que no Atlético, não pela situação que geralmente ocorre quando é com o grupo, que é diferente do Flamengo. Não diferente do Flamengo, mas eu sinto que os caras do Atlético se posicionam mais publicamente. Tipo, o Hulk vai mais a público pra falar de merda, pra dar opinião sobre merda. Eu acho que... Pra mim, ele não se ele falou fez merda, isso. eu acho que ele tiraria o Sampaoli. O Sampaoli no Atlético, eu acho que ele sairia com o cara. Ele eu acho só que no não Santos, fez a mesma isso coisa. pensando em carreira mesmo, em títulos que dá pra ganhar nessa temporada. Não, e eu acho que ele sabe o elenco que ele tem, na ele carreira sabe dele, a pô. projeção que ele tem Sim. e o time que ele tá também. E aí, assim, vamos lá. Vamos lá. Se a intenção do Pedro, staff do Pedro, é que o São Paulo saia, na esperança de que um outro